Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a respeito do conteúdo da PC7 sobre as ligações químicas. Bem, as ligações químicas elas são tipos de forças intramoleculares, ou seja, ocorrem internamente e não entre moléculas, ok? Então a ligação metálica, normalmente possui os elétrons livres. Então, se os elétrons estão livres, automaticamente eles vão formar os chamados cátions, que são as nossas cargas, as cargas positivas junto aos elétrons. Além disso, os próprios metais, eles já são constituídos de cátions entre os elétrons. Aqui a gente consegue ver perfeitamente os elétrons representados pelo símbolo negativo, e os cátions representados pelo círculo positivo. A carga dos cátions aqui ela acaba sendo maior em tamanho comparativo à dos elétrons, devido à quantidade de carga que se junta para formar um cátion. E os elétrons eles ficam soltos no meio, por isso é chamado de um mar de elétrons com cátions no meio. Esta é a definição de uma ligação química. No entanto, existiram alguns elementos que favoreceram o estudo dessas ligações químicas. Um deles foi a teoria da nuvem eletrônica, ou também chamada de teoria do mar de elétrons, na qual ocorre o quê? Uma liberação enorme de elétrons, representados pelo menos, pela formação destes cátions. Então, os cátions eles empurram a formação destes elétrons para o meio externo. Estes elétrons eles ficam totalmente distantes do núcleo. Por quê? Para que eles possam ficar circundando entre esta molécula. Por isso ela é chamada de mar ou nuvem de elétrons. Além disso, a maleabilidade, a ductibilidade, ou seja, a facilidade de dobrar, de manipular, de mexer nestas ligas metálicas é justamente devido ao fato destes elétrons ficarem soltos. Isso causa esta maleabilidade nas ligas metálicas. Porém, estes elementos, normalmente estão juntos com átomos nêutrons e cátions. Isso faz com que, normalmente, ocorra a formação desta nuvem eletrônica, ou seja, estes elementos, comumente representados por metais, ele automaticamente, obrigatoriamente é importante para que ocorra a formação dessas ligas metálicas, que hoje são imprescindíveis na indústria tecnológica. Exemplos disso, nós temos o aço comum, que ele tem a liga entre ferro e carbono, utilizado na construção de ponte, de fogão, de geladeira. O aço inoxidável, formado por ferro, carbono, cromo, níquel. Tem um dos pontos mais positivos do ácido inoxidável é que ele não enferruja. Ele é utilizado o quê? Na construção de vagões de metrô, trens, peças automotivas, alguns utensílios cirúrgicos, fogões, pias e talheres. Todos eles têm na sua base o aço inoxidável. Outro exemplo nós temos o bronze. O bronze ele ocorre através da liga entre o cobre e o estanho, utilizado em estátuas, sinos e moedas. Existem algumas panelas também de bronze. O latão ele é a liga entre o cobre e o zinco e é utilizado em armas, em torneiras. E por último, e não menos importante ou mais importante, nós temos o ouro. O ouro ele é uma liga metálica também. Ele não é a condensação de uma estrutura pronta, de um único elemento químico. Então ele é a junção de 75% de ouro com 25% de cobre ou prata, utilizado para normalmente a formulação de joias, em que nós temos dois tipos de ouro: ouro 18 quilates e ouro 24 quilates. O ouro 18 quilates ele tem uma liga de 25% de cobre, e o ouro 24 quilates, o nome ele é chamado também de ouro puro, porque ele vai uma mínima quantidade somente para fazer essa liga. Então, a liga normalmente de ouro também é utilizada nos veículos espaciais e nos acessórios de astronautas, devido à sua grande condutibilidade quando ela está derretida. Então, aqui nós temos o exemplo de uma ligação iônica, é quando ocorre a doação de elétrons.
A ligação covalente, nós temos o compartilhamento de elétrons, ou seja, um empréstimo. E a ligação metálica, ela é um mar de elétrons, com cátions envolvidos em uma nuvem ou um mar de elétrons.